Oi, gente, meu nome é Imara Gonzalez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre cada gênero literário existente. Então vamos lá! Bom, gente, eu decidi fazer esse vídeo pelo seguinte motivo. Muitas pessoas chegam e perguntam assim pra gente, qual que é o seu gênero favorito? E eu sempre tive muita dúvida pra responder essa pergunta, porque eu acho que a maior parte das pessoas consideram que seu gênero favorito seja romance, ou fantasia, ou algum outro gênero muito conhecido. Ou então a maior parte das pessoas simplesmente não sabem dizer um tipo de gênero porque gosta de vários. Eu sou a pessoa que olha e pensa, bom, eu nunca li todos os gêneros existentes, então como que eu vou saber qual gênero que eu gosto, né? Porque assim, a princípio eu concordo que eu também gosto muito de romance, de fantasia, de distopia, só que tiveram muitos gêneros que eu ainda não li, que eu nunca nem sequer experimentei, ou que talvez eu tenha experimentado só um livro e não tenha, assim, experiência suficiente pra dizer se eu gosto ou não daquele gênero. Então eu acho que pra gente dizer se a gente gosta ou não de uma coisa, ou pra gente dizer qual que é o nosso preferido, eu acho que a gente já tem que ter tido experiência com aquilo. Então por conta disso, eu decidi que eu queria ler pelo menos um livro sobre cada gênero, porque assim eu teria tido pelo menos uma experiência de cada gênero e ficaria um pouco mais fácil eu ter noção daqueles gêneros que eu gosto, dos gêneros que eu não gosto, aqueles que funcionam ou não funcionam pra mim. E daí, comentando com algumas pessoas, as pessoas acharam bem legal assim essa questão de eu estar lendo um gênero de cada livro e falaram que gostariam de fazer isso também, de experimentar alguns gêneros que nunca leram, nunca tentaram e que às vezes pode ser que gostassem. E daí, por conta disso, eu resolvi criar um grupo no Telegram de leitura coletiva que vai se chamar Amor por Gêneros. O grupo é totalmente gratuito e a gente vai ter metas de leituras e discussões de leituras também. Mas todas essas metas e todas essas discussões vão ser passadas, todas as informações diretamente lá no grupo. Se você se interessou pelo assunto, entra lá no meu perfil do Instagram, que lá tem o link para você ir direto pro grupo no Telegram e participar dessa experiência. Se você tá vendo esse vídeo assim que eu tô postando, ótimo, você vai pegar já esse projetinho de ler cada gênero desde o início. E se por acaso você tá vendo esse vídeo daqui muito tempo, não tem problema. A gente provavelmente já vai ter lido alguns livros, visto alguns gêneros, mas nada impede de você entrar agora e começar a ver agora com a gente. É sempre legal ter essa experiência de ver vários gêneros e também de estar conversando e participando dessa leitura com outras pessoas e discutindo sobre o assunto. Porque afinal de contas, todos nós que lemos sentimos falta de conversar com alguém sobre a nossa leitura e de ter um amigo literário, não é mesmo? E esses grupos de leitura coletiva servem justamente para isso. E além do grupo em si, a gente ainda vai ter essa questão de estar experimentando os gêneros, que é super diferente, super inovador e que eu acho que pode acrescentar muito pra todo mundo. Outra coisa, gente, pra poder fazer esse vídeo, eu tive que fazer muitas pesquisas, tá? Então eu me baseei em diversos sites. Eu vou tentar deixar o link de todos esses sites que eu usei aqui na descrição pra vocês. E também eu vou ter que ler algumas descrições de algumas coisas pra poder ficar um pouco mais claro pra vocês, tá bom? Antes de tudo, eu vou falar pra vocês como eram divididos os gêneros na época dos nossos filósofos. E claro que depois dessa época foram surgindo vários outros gêneros. Mas a princípio funcionava assim. Então tinha antes os gêneros clássicos, que eram 3. O primeiro era o gênero lírico. A lírica clássica recebeu esse nome pelo fato de que sua produção literária costumava ter o acompanhamento de instrumentos musicais gregos, em especial a lira. É possível traçar um paralelo entre a lírica clássica e a poesia atual. Nesse tipo de produção literária, há rima e metrificação, assim como acontece na poesia. Indo um pouco mais a fundo na conceituação, é possível dizer que os poemas líricos eram aqueles que expressavam muitos sentimentos e uma visão mais particular da existência. Os temas mais trabalhados nesse gênero são o amor e a natureza. O segundo gênero clássico era o gênero épico. A epopeia ou épica é um gênero narrativo clássico em que os eventos grandiosos de um povo são contados na forma de canção. Esses textos apresentam uma perspectiva geral da nação, não há visões particulares da existência. Os temas das epopeias podem ser acontecimentos reais, lendários ou até mitológicos. Destacam-se nesse gênero obras como Ilíada e Odisseia. Também as obras são creditadas a Homero. As epopeias continuaram a ser produzidas depois do período clássico, mantendo a sua classificação. Dois bons exemplos são a Divina Comédia de Dante e os Lusíadas de Luís de Camões. E o terceiro gênero clássico era o gênero dramático. Basicamente é o texto literário criado para ser encenado, ou seja, o texto de teatro. Aristóteles subdividiu esse gênero em tragédias e comédias. Um
um gênero que soma a literatura e as artes cênicas e que faz parte da vida do ser humano, tendo iniciado por meio de encenações ritualísticas, tribais e religiosas, se desenvolvendo até chegar ao teatro contemporâneo. Além dos gêneros clássicos, tinham também os considerados gêneros modernos, que era o romance, textos literários longos em que há diversos conflitos e personagens complexos interagindo em uma trama bem articulada. Tinha as novelas, nessa categoria entram as narrativas literárias de tamanho médio em que há poucos conflitos. Tinham os contos, que eram uma narrativa mais enxuta em que apresenta um conflito único. Tinham as crônicas, que são caracterizadas por serem textos literários narrativo-reflexivos com vinculação ao cotidiano das cidades. Tinham os poemas, escritos na forma de versos. Os poemas são textos que apresentam uma visão particular sobre si, a respeito da existência ou da própria linguagem. Tinham as canções, que são gêneros híbridos que apresentam características literárias e musicais. E tinha o drama histórico, que são peças teatrais que apresentam enredos relacionados a um fato histórico. E tinha também o teatro de vanguarda, que são basicamente os nossos teatros de hoje em dia. Então esses eram os gêneros principais antigamente. Mas como eu disse, esses gêneros se desenvolveram muito e hoje em dia a gente tem muitos gêneros literários e subgêneros principalmente. E agora nós vamos listar cada um deles e ver o que mudou de antigamente para hoje em dia e o que foi acrescentado hoje em dia. E são esses gêneros que eu vou falar agora, que nós vamos ler um livro de cada no nosso clube, no nosso grupo de leitura coletiva. Então vamos primeiro para os gêneros de ficção. São narrativas imaginárias e reais ou para redefinir obras a partir da imaginação. Temos o primeiro de todo, que seria a fantasia. O gênero é caracterizado por elementos fantásticos como magia ou sobrenatural. Além disso, existe a alta fantasia, que se passa em um mundo onde os elementos fantásticos possuem suas regras e leis próprias. Por outro lado, na baixa fantasia, os elementos fantásticos estão presentes, mas usam as regras do nosso mundo. Ficção científica. Embora a ficção científica e a fantasia sejam considerados gêneros da família da ficção especulativa, ambos se distinguem nos mais diversos aspectos. Em suma, a ficção científica se baseia na ciência e no sentimento de realidade. As histórias de ficção científica normalmente se passam em um futuro distante, na exploração espacial e em viagens no tempo e espaço. Por outro lado, seu livro pode ter uma temática mais leve que não dependa de conhecimento científico, mas sim em temas antropológicos e sociais que prevejam o futuro da humanidade. Distopia, um dos gêneros que eu mais gosto até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Este gênero literário merece destaque, mesmo que faça parte da ficção científica, pois nos leva aos enredos com uma visão sombria e assustadora do nosso próprio futuro. Os autores que embarcam nas distopias imaginam uma sociedade decadente, muitas vezes após um desastre ecológico ou social, enfrentando governos opressores, desastres ambientais e com temáticas no maior estilo Black Mirror. Em suma, o apelo da ficção distópica está na motivação de imaginar para onde a humanidade está indo e relacionar-se com a nossa sociedade ou bem mais no futuro. Ação e aventura. É muito provável que livros nesse gênero estejam seguindo a famosa jornada do herói, onde seu protagonista tem um objetivo a conquistar, mas precisa passar pelas mais diversas provações até triunfar e retornar para casa totalmente transformado. O gênero de ação e aventura também complementa uma vasta gama de outros, o que significa que este é um gênero que, mesmo andando sozinho, tem a plasticidade de se adaptar com outros como fantasia, ficção científica, ficção histórica, etc. Refere-se às obras em que o protagonista ou outros grandes personagens são constantemente colocados em situações perigosas, em outras palavras, em grandes aventuras. E realmente, né, gente, às vezes a gente pergunta qual que é o gênero de um filme ou qual que é o gênero de um livro, e a pessoa fala, é um romance com aventura, é um infanto-juvenil com aventura, né? Então a aventura normalmente ela complementa um outro gênero, normalmente ela se encaixa junto com outro gênero, né? É difícil ter um livro só de aventura, só de ação. Ficção policial. A ficção policial ou ainda ficção de mistério é caracterizado por meio de histórias que envolvem um crime ou mistério, como o nome indica, é que deve ser solucionado pelo protagonista através de pistas durante o enredo. Você pode explorar o mistério mais aconchegante, sem nada muito tenso e com personagens reais, ou explorar um enredo nerd e até mesmo os trabalhos de um detetive particular. Horror. Vale dizer aqui que a história vai muito além do tema, do enredo ou ainda do cenário. O que vai mover mesmo seu leitor nesse gênero são sentimentos de pavor e tensão. E daí a gente tem alguns subgêneros aqui. Primeiro subgênero, thriller ou suspense. É um gênero que usa suspense, tensão e excitação como principais elementos. Conspiração. Os protagonistas
costumam ser jornalistas ou investigadores amadores que geralmente, sem saber, puxam um fio e acabam por descobrir uma grande conspiração e a investigar até descobrir todos os segredos por trás dela, se tornando assim uma ameaça e alvo para os conspiradores. Época: thriller que se passa em uma época do passado. Jurídico: esse subgênero tem como cenário principal o tribunal, no qual aqueles que ignoram a lei são julgados por ela. Frequentemente, um advogado encontra um caso, muitas vezes atípicos, e a partir disso, vidas entram em jogo. Médico: aqui pode haver dois diferentes pontos de partida para o desenvolvimento do enredo. Um deles é a ameaça à vida de um médico, o outro é a propagação de uma doença misteriosa e muitas vezes artificial que foge do controle. Policial: uma sequência de crimes é apresentada e a protagonista precisa investigá-los para descobrir quem são os criminosos e os seus motivos. Psicológico: nesse subgênero, os personagens são dependentes da força física para superar seus inimigos, mas dependem de suas capacidades mentais, normalmente narrado em primeira pessoa. Romântico: subgênero no qual, além de algum mistério sendo desenvolvido ou investigado, há o desenrolar de uma situação amorosa que geralmente está ligada ao suspense da trama. Ainda no thriller e suspense, o nome pode indicar histórias de terror, mas o suspense trabalha exclusivamente em como empregar o medo psicológico e criar um suspense. Portanto, nem todos os thrillers são histórias de terror. Embora o gênero se confunda com elementos de mistério, um bom suspense tem geralmente o protagonista tentando salvar a própria vida ao invés de solucionar um crime. Além disso, os thrillers incluem cliffhangers, decepções constantes e altos riscos emocionais, que mantêm o leitor sempre tenso até o clímax do livro. São aqueles livros que você lê assim, né? Roendo todas as unhas. Ficção histórica: como o nome entrega, são histórias de ficção que se passam em um cenário histórico. Na maioria dos casos, os personagens podem ser imaginados e enriquecidos com detalhes e eventos pelo autor, o que ajuda a tornar o enredo verossímil. Romance: que na minha opinião, praticamente 99% dos livros tem algum tipo de romance dentro. É tipo a ação e aventura que eu falei, que normalmente tem um livro e inclui um romance e inclui uma ação ali no meio. O romance eu acho que é a mesma coisa. Existem os livros de romance e existem os livros de outros gêneros que acabam sempre tendo uma pitada de romance, na minha opinião. E eu gosto, pra ser sincera. O romance é confundido como uma subtrama dentro dos outros gêneros, que às vezes nem leva como princípio o relacionamento romântico, que deve ser o pilar central da história. O que eu falei, né, gente? Temos também como subgênero o romance biográfico. Se desenvolve por meio de diálogos e personagens na narrativa, portanto não se trata de uma biografia, tampouco de um romance histórico, pois traz personagens verídicos em suas situações reais. Romance epistolar: ficção constituída por meio de bilhetes, troca de cartas, e-mails, mensagens de textos e etc. A narrativa se desenvolve assim. Romance histórico: se desenvolve com base em períodos e acontecimentos históricos, mesmo que os personagens sejam fictícios. É o romance de época, né, gente? Romance psicológico: focado nas motivações mais íntimas dos personagens, nas ações e escolhas, bem como nos comportamentos. Leva menos em conta o ambiente sociocultural da narrativa. Pode ser construído com sentimentos, memórias e comportamentos conscientes ou inconscientes. Ficção científica ou chick lit. Ficção feminina é um termo genérico para livros centrados nas mulheres que se concentram na experiência de suas vidas e seus direitos. Por outro lado, é diferente da escrita feminina, que se refere à literatura escrita por mulheres. Também é conhecido como chick lit, que é um gênero de ficção que aborda as questões das mulheres modernas com romances leves, divertidos e charmosos. São obras que abordam o universo feminino acima de tudo, que sejam protagonizados e majoritariamente escritos por mulheres. Geralmente são associados a um conteúdo humorístico e a um desenlace romântico, podendo ser associado ao romance e ao young adult. LGBTQ+. Este gênero conta com a representação autêntica da comunidade, apresentando enredos reais e que fogem das histórias heteronormativas. Além disso, embora possa ser peça central o romance, todo e qualquer livro em que personagens LGBTQ+, sejam protagonistas podem se enquadrar neste gênero. Ficção contemporânea. A ficção contemporânea se entende como a ausência de um gênero literário, por se enquadrar em histórias que apresentem os conflitos, peculiaridades e dilemas dos personagens no mundo em que vivemos. Em outras palavras, apresenta enredos da vida cotidiana de seu protagonista, de trabalho, política, relacionamentos e a luta de classes. Realismo mágico. O realismo mágico é uma corrente artística e literária do século XX, conhecida como realismo fantástico ou realismo maravilhoso. Por sua vez, é considerada a resposta latino-americana à literatura fantástica europeia. Sua construção mistura elementos da realidade cotidiana com o universo folclórico, oníricos ou míticos. Além disso, a total incorporação desses elementos extraordinários sem qualquer rompimento com nossa
própria realidade. Também conhecido por realismo fantástico ou realismo maravilhoso, traz elementos fantásticos considerado como parte das normas pelos personagens. Graphic Novel. Nem sempre os gêneros literários são definidos por conteúdo, mas sim por seu formato. Além disso, as histórias em quadrinhos são apresentadas usando as ilustrações em conjunto com a tipografia. Essas histórias são ricas e misturam efeitos visuais com a escrita, um poderoso método de contar histórias desde memórias aos famosos mangás. Espécie de livros normalmente conta uma longa história por meio de arte sequencial. Conto. Mais uma vez a plasticidade encontra a literatura, pois o conto pode pertencer a qualquer um dos gêneros literários dessa lista, tendo o único porém ser muito mais curto que os romances. Young Adult, ou seja, jovem adulto. A ficção para jovens adultos tem como público leitor de 12 a 18 anos e reflete nos personagens os desafios únicos da adolescência. As obras desta ficção podem ser chamadas de romances de amadurecimento, pois mostram a transição da infância para a vida adulta. Em outro lugar, eu achei que eles incluem personagens de 14 a 21 anos. Separa-se de literatura infanto-juvenil por deixar de lado a ingenuidade dos protagonistas e concentrar-se em temáticas mais adultas. Temos também o New Adult, ou seja, o novo adulto. A ficção para adultos é também enredo sobre amadurecimento, mas são dos reflexos após o caos da adolescência. Agora os personagens estão na universidade, por exemplo, enfrentando o desafio de se tornarem adultos. O gênero aborda uma fase de transição da adolescência para a vida adulta, com personagens geralmente menores de 25 anos ou saídos do ensino médio, por exemplo. Assim também podem ser associados aos romances adultos e dramas, sendo obras caracterizadas pela intensidade de suas histórias. Infantil. Este gênero engloba leitores menores de 12 anos e podem apresentar histórias divertidas ou de autoconhecimento. A não ficção infantil tem o papel de tratar do aprendizado como algo divertido. Por mais que crianças gostem de contos de fadas, muitas vezes podem encontrar nos de não ficção fontes para alimentar a criatividade e tratar de assuntos mais sérios sem agredir sua faixa etária. Temos como subgênero literatura infantil, que são obras voltadas ao público infantil para crianças de até 10 anos. Temos outro subgênero de literatura infanto-juvenil, obras voltadas ao público jovem, isto é, entre 11 a 14 anos. Agora, gêneros de não ficção. Os livros de não ficção contam histórias ou fatos de mundo real através da linguagem literária. Em resumo, são histórias onde há uma descrição ou representação de um assunto que é apresentado como fato, sendo real ou não. Em primeiro lugar, temos as memórias e autobiografias. Tanto as memórias quanto as autobiografias fornecem um relato verdadeiro da vida do autor. Por outro lado, as diferenças estão no fato de que uma autobiografia fornece um relato cronológico dos eventos e realizações da vida desta pessoa, enquanto um livro de memória enfatiza apenas os momentos mais impactantes e emocionais. Ainda na biografia, gênero no qual o autor narra sobre a vida de uma pessoa ou de várias pessoas, a princípio difere-se dos romances biográficos por não trazer o conteúdo sobre a estrutura de um romance. As biografias fornecem aos leitores a história da vida de determinada pessoa, mas com uma visão de terceiros, por exemplo, e que pode em alguns casos não tê-la conhecido. Normalmente são livros de autores póstumos ou ainda estudos sobre personalidades que nunca tiveram suas vidas exploradas por inteiro. Ainda nas memórias, gênero de literatura em que o narrador conta fatos da sua vida. É tipicamente um gênero do modo narrativo, assim como a novela e o conto, porém essa classificação é predominantemente atribuída às histórias verídicas ou baseadas em fatos reais. Diferencia-se da biografia, pois não se prende a contar a vida de alguém em particular, mas sim narrar as suas lembranças. Arte e fotografia. Esse gênero é lar de livros que em muitos casos acabam sendo mais visuais do que escritos, pois as imagens contam histórias por si mesmas e dialogam a arte com o leitor. Em suma, para falar do período barroco, mesmo que contexto, é essencial a arte presente para observar todas as faces da história. Autoajuda. Livros de incentivo ao aprimoramento pessoal e profissional. Crimes reais. A ficção policial também abraça o nosso mundo, colocando tramas de crimes reais com todos os detalhes, sejam estes fascinantes e assustadores. Nesta categoria, vamos ver bastante coisa sobre crimes sem solução, desaparecimentos e fatos que chocam o mundo. Guias de como fazer. Livros para quem quer aprender ou desenvolver uma nova habilidade, um hobby ou uma profissão. Podem ser coisas como aprender a desenhar, desenvolver soft skill ou como escrever um livro do zero. Religião e espiritualidade. Em suma, histórias das religiões e espiritualidade. Humanidades e ciências sociais. Um gênero mais eclético que discute a relação da humanidade com filosofia, história, literatura, linguagem, arte, religião, música e a condição humana como um todo. Drama. O gênero dramático é um dos tipos de gêneros literários, sendo também chamado de
teatral. A palavra drama é originada do tempo grego trama, que tem um significado de ação. O gênero é baseado em ação e diálogo, sendo a narração uma característica secundária neste tipo de texto. Texto em forma de diálogos, divididos em atos e cenas, presença das rúbricas, descrições de espaço ou da situação antes de cada ato. Sequência da ação dramática, geralmente constituída de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Obras que trazem conteúdos centrais ou não caracterizados por sofrimentos ou tragédias, todavia podem ou não ter um desfecho triste. Comédia dramática, que é um subgênero. Em geral, apresenta uma história séria, porém abordada de forma engraçada. Os enredos podem girar em torno de um personagem que deseja conseguir alguma coisa ou que é obrigado a conseguir para que isso não cause nenhum sofrimento. Um dos pré-requisitos desse gênero é que, após muitos risos e lágrimas, o personagem consiga o que deseja e tenha um final feliz. HQ, forma de arte que conjuga textos e imagens com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e títulos. São, em geral, publicadas em formato de revistas, livros ou em tiras publicadas em revistas e jornais. Agora, gente, tem mais alguns aqui de ficção, tá? Que eu esqueci de falar pra vocês antes lá na lista. Continuando aqui então. Led Lit, considerado também como um subgênero dos chick lits, traz protagonistas homens em suas histórias, podendo ser escrito tanto por homens quanto por mulheres. Aqui será colocado como uma categoria à parte dos chick lits, pois não necessariamente retrata o universo feminino, premissa básica do gênero. Então é como se fosse o chick lit, só que ao contrário. O Led Lit é de homem, entendeu? Mas é basicamente a mesma coisa. É tipo o Clube de Livro dos Homens, Romance de Livro dos Homens. Como que é o nome, gente? Clube de Livro dos Homens. Eu vou deixar a capinha do livro aqui pra vocês. Mas é tipo esse livro. Literatura fantástica. Narrativas ficcionais centradas em elementos não existentes ou não reconhecidos na realidade, pela ciência dos tempos em que a obra foi escrita. Literatura nacional. Não configura um gênero entre as categorias de livros, mas indica as obras brasileiras. Chick lit. Gênero normalmente voltado a personagens adolescentes envoltos em doenças graves como depressão, anorexia, câncer, tentativas de suicídio, etc. Sendo assim, está diretamente associado ao drama e ao young adult. Ou seja, tipo A Culpa é das Estrelas, sabe? E, gente, são esses os gêneros que eu consegui achar. Eu trouxe bastante coisa aqui, mas se você conhecer algum outro gênero e puder comentar aqui pra gente explicando qual é esse outro gênero, eu agradeço, tá? Comentem também qual foi o gênero que mais surpreendeu vocês, que vocês não sabiam que existiam, ou então que vocês achavam que era uma coisa, mas na verdade quando eu li a descrição vocês viram que era outra coisa completamente diferente. Ou comentem aqui também, por enquanto, qual que é o gênero preferido de vocês também. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, na minha pessoal, caso você goste de mim, na do livro, para vocês terem mais conteúdos literários. Não se esqueçam de curtir, de comentar a opinião de vocês, como eu falei, de se inscrever para mais livros e também de participar do grupo de leitura conjunta lá no Telegram. Eu conto com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!